Vamos lá, pessoal. Continuar aqui nas pessoas jurídicas, agora começar a falar das espécies das pessoas jurídicas. Espécie das pessoas jurídicas, é importante nós mencionarmos que há pessoas jurídicas de direito público, pessoas jurídicas de direito privado. As pessoas jurídicas de direito público, por sua vez, se subdividem em pessoas de direito público externo, pessoas jurídicas de direito público interno. A lei vai dizer que são pessoas jurídicas de direito público externos, estados estrangeiros e todas as pessoas regidas pelo direito internacional público. Estados estrangeiros, e pessoas regidas pelo direito internacional público. Pois bem, quando eu digo união, nós estamos falando do quê? De uma pessoa jurídica de direito público interno. Quando eu falo do Brasil, da República Federativa do Brasil, pessoa jurídica de direito público externo. E todos os demais estados estrangeiros com relação ao nosso país serão considerados pessoas de direito público externo, assim como qualquer pessoa regida pelo direito público interno, como são as direito internacional público, perdão. Como é o caso dos organismos internacionais, a ONU, a Unicef, e o FMI, o Banco Mundial e daí por diante, ok? Bom, as pessoas jurídicas de direito privado são as que nos importam mais de perto. Mas antes disso, vamos ver aqui, então, que o Código Civil vai falar que são pessoas jurídicas de direito público interno a União, os estados, territórios e Distrito Federal, os municípios, as autarquias e as demais entidades de caráter público, inclusive associações públicas, né? Então nós vamos ver aqui, ó. São pessoas de direito público interno: a União, os estados, o DF, os territórios, municípios, autarquias, inclusive associações públicas e as demais entidades de caráter público criadas por lei. Então aqui autarquias e associações públicas. Quando o legislador diz isso, é importante nós observarmos que por pessoas jurídicas, então, de direito público, e aí nós passamos a sempre falar pessoas de direito público interno, no genérico pessoas jurídicas de direito público, o Código Civil tem um problema no que tange a questão de toda a consideração da doutrina administrativa, da teoria do direito administrativo, no que tange essas demais entidades aqui previstas no Código Civil. Porque por demais entidades que nós vamos considerar pessoas de direito público, além das associações públicas, que já estão lá no inciso 4º do artigo 41, nós vamos ter fundações públicas e qualquer outra entidade de caráter público que a lei assim o disser. Então, se a lei disser que é criada como pessoa jurídica de direito público, assim o será. E aí, quando nós pegamos a Constituição Federal, eu peço para que vocês voltem lá na Constituição Federal, especificamente aí no artigo 173. O artigo 173 da Constituição Federal vai falar lá no parágrafo 1º de que a lei estabelecerá o estatuto jurídico da empresa pública e da sociedade de economia mista e suas subsidiárias. Então está falando que a empresa pública e a sociedade de economia mista terão estatuto definido por lei. Vamos pensar aqui, ó, empresa pública, sociedade de economia mista.
elas têm estatuto jurídico definido em lei. E o inciso 2º da Constituição Federal, do artigo 173, parágrafo 1º da Constituição Federal, ainda vai dizer que essas empresas públicas e sociedade de economia mista se sujeitam ao regime jurídico próprio das empresas privadas, inclusive quanto aos direitos e obrigações civis, comerciais, trabalhistas e tributários. Vale dizer, pessoal, aqui então eu trato de pessoa jurídica de direito público com regime de pessoa jurídica de direito privado, ou eu tenho verdadeira pessoa jurídica de direito privado. Bom, a doutrina administrativista vai dizer: empresa pública, sociedade de economia mista são pessoas jurídicas de direito privado. São pessoas jurídicas de direito privado. O Código Civil vai trazer um dispositivo bastante interessante lá no parágrafo único do artigo 99, que vai dizer assim, ó: não dispondo a lei em contrário, consideram-se dominicais os bens pertencentes às pessoas jurídicas de direito público a que se tenha dado estrutura de direito privado. E a Constituição Federal dá estrutura de direito privado para essas duas aqui, ó: empresa pública, sociedade de economia mista. Fica um conflito, né? Quem é que deve prevalecer? É o Código Civil? É o direito administrativo? Bom, quem deve tratar das relações jurídicas entre pessoas jurídicas de direito público e os seus respectivos direitos e administrados é realmente o direito administrativo. No entanto, deve prevalecer o entendimento de que empresa pública e sociedade de economia mista são pessoas jurídicas de direito privado, ok? Bom, passando aqui para as pessoas jurídicas de direito privado definidas no Código Civil, nós vamos ver que o Código Civil vai dizer que são pessoas jurídicas de direito privado as associações, as sociedades, as fundações, as organizações religiosas, os partidos políticos, e as empresas individuais de responsabilidade limitada. Então, são 6 incisos na redação atual do artigo 44 do Código Civil, que vai definir como espécies de pessoas de direito privado as associações, as sociedades, as fundações, as organizações religiosas, os partidos políticos e as empresas individuais de responsabilidade limitada. Pois bem, de antemão nós precisamos estabelecer a premissa de que não trataremos aqui no direito civil das organizações religiosas e dos partidos políticos. Organizações religiosas, o Código Civil vai se limitar a dizer que devem ter criação livre, e inclusive no que diz respeito às suas disposições regimentais. A organização religiosa não pode ter limitação no que tange à sua criação, porque a Constituição Federal define a liberdade de culto. Por outro lado, ela não pode ter regras específicas no que diz respeito a direitos ou obrigações, porque vai ser, de fato, o seu próprio estatuto, o seu próprio regimento que vai definir. Então está lá no parágrafo 1º do artigo 44 do Código Civil. São livres a criação, a organização, a estruturação interna e o funcionamento das organizações religiosas, sendo vedado ao poder público negar-lhes reconhecimento ou registro dos atos constitutivos e necessários ao seu funcionamento. Então, o que há sobre as organizações religiosas é que elas são de livre criação e organização. Já os partidos políticos têm definição no Código Civil como pessoa jurídica de direito privado, mas não é o Código Civil que vai tratar da sua organização e funcionamento, e sim a Lei 9.096 de 1995, que se entende como diploma legislativo componente do direito eleitoral, ok? Então aqui essas duas espécies de pessoas de direito privado nós não vamos tratar. Vamos tratar aqui, pelo menos de uma forma breve,
das associações, sociedades, fundações e empresas individuais de responsabilidade limitada. Lembrando que não é tarefa propriamente do direito civil, tampouco da parte geral do direito civil, tratar das espécies de sociedades empresárias, ok? Quando nós falamos em sociedades empresárias, ou até mesmo das próprias sociedades simples, nós estamos lá dentro do direito empresarial, ou seja, são regras que, embora estejam dentro do Código Civil, se subentendem componentes do chamado direito de empresa. Nós vamos ver genericamente aqui o que se entende como diferença entre essas 4 formas de pessoas jurídicas. E eu costumo fazer uma subdivisão em 2 grandes grupos aqui. Nós vamos ter as associações e as fundações de um lado, e do outro lado nós vamos ter as sociedades